Deus seja louvado. Amém. Irmãos, diante de tudo que vem ocorrendo nesses dias que nós estamos vivendo, é necessário conversar com a nossa irmandade e fazer uma reflexão sobre o que sucede hoje. E podemos dizer que não é só aqui no Brasil, mas é um problema global, com respeito às dificuldades das pessoas se manterem nos seus lares e também de ter o seu trabalho, os negócios também, de certa forma, paralisados. Considerando o momento que nós estamos vivendo, temos a necessidade de falar com toda a Irmandade sobre o temor que todos sentem pelas consequências que a situação econômica do país e do mundo está passando. Recomendamos a todos que é necessário um equilíbrio emocional para não se desesperar e tomar decisões precipitadas que podem piorar ainda mais a situação. Isso porque, irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo, muitas vezes a pessoa fica acuada pelas pressões que sofre, às vezes por endividamentos que já haviam contraídos, mas eram situações que estavam em equilíbrio. Mas agora, como tudo está parado, então tem surgido o desespero em muitas pessoas, principalmente donos de pequenas empresas, de comércios e da própria Irmandade em si. O momento traz dificuldades para todos, que igualmente estão sujeitos ao mesmo sofrimento e buscam solução que não se alcança de imediato. Não existe solução de pronto atendimento que se alcança na hora e resolve o problema na hora. Não tem isso, irmãos. O que existe são paliativos que as pessoas vão tentando se arrumar como podem. Devemos ter cuidado para não tomarmos decisões impensadas e movidos pela aflição que, além de provocar um maior embaraço, tanto econômico quanto financeiro, pode tornar a pessoa enferma e se desorienta e pode perder até o rumo em suas decisões. A pessoa perde a condição de raciocínio quando está acuada por cobranças, por temores de tudo aquilo que vem acontecendo. Não se deve culpar-se pelo insucesso em negócios, que existem muitos que nesse momento se lastimam, acham que tomaram decisões precipitadas, acham que não deveriam ter feito isso, que não deveriam ter feito aquilo. Agora não é hora de considerar isso, porque isso aí só causa um peso maior e aumenta o sofrimento. Então é necessário que a pessoa não se desoriente, mas tenha cuidado em suas decisões. Não se culpar pelo insucesso, pois mesmo as pessoas que melhor se encontravam financeiramente antes dessa situação, hoje também estão preocupadas, envolvidas na mesma condição. Os irmãos, vejam que esse problema não é só do pobre, não é só do desempregado, não é só dono da casa, como também do inquilino, não é daquele que aluga, como daquele que também é o proprietário, de maneira que todo mundo está padecendo uma parcela da condição que nós estamos vivendo. E o desespero, irmãos, em tomar atitudes, pode levar a uma situação pior do que estamos passando agora. As cobranças, ameaças de protesto, medo de ser protestado. Existe hoje um temor muito grande nas pessoas de perder o nome, de passar por uma situação de um protesto. E quem é que não deve, irmãos? Normalmente as pessoas já têm dívidas que são pagáveis, que todo mês vão honrando os seus compromissos na medida da receita que tem. Mas num desequilíbrio como nós vivemos hoje, é difícil encontrar um que não tenha uma preocupação em saldar os seus compromissos.
E o temor de ações judiciais que podem eventualmente acontecer, a pessoa nem dorme mais de medo. Isso está ocorrendo com muitos de nossos irmãos, desesperados, medo de serem protestados, medo de serem movidos em alguma ação, alguma cobrança judicial. De modo que essas coisas, irmãos, oprimem as pessoas e ficam acuadas. São situações do momento, mas que se resolvem de forma pacífica. Não há que se desesperar. Mesmo que a pessoa esteja padecendo no momento por uma situação dessas, não é por isso que agora vai desesperar da vida. Agora temos que ter condição de raciocinar, de buscar soluções de forma amigável, de propor condições, ainda que não tenha, mas estudar. Sempre haverá um recurso, irmãos. Ainda que a coisa esteja lá no último estágio, lá no fundo do poço, sempre haverá uma esperança de que de um jeito ou de outro se resolva. Então não há necessidade da pessoa perder a paz, entrar em pânico, desorientar-se, tentar soluções radicais, porque o que tem acontecido é que alguns de nossos irmãos tentam solução de forma radical, lançam fora o bem que têm, por qualquer preço, na hora da aflição, por qualquer dinheiro entrega o que tem, e não é desse jeito, irmãos, custa tanto para adquirir, e a pessoa deve de buscar solução, sem jogar fora o que tem na sua mão. É claro que não devemos pôr o coração nas coisas desta vida, mas também bênção de Deus não se joga fora. Então é necessário ter paz, procurar resolver, sempre entender que há jeito para tudo. Mesmo que pareça que tudo está perdido, mas nem tudo está perdido. Perder a paz, então, não é bom, irmãos. Nem entrar num pânico. Tem gente que fica com medo da sombra. Se toca o telefone, treme, fica suando frio. Se toca a campainha, quer sair correndo. Enfrente a situação. E com naturalidade, não precisa ter medo que ninguém vai tirar o chão debaixo da pessoa e nem derrubar a casa em cima. Então vamos com paz orar a Deus, que o Senhor nos mantenha calma, nos mantenha a paz, porque, irmãos, isso aqui não é para sempre. Daqui a algum pouco de tempo começa a reverter a situação outra vez. Então devemos de procurar solução com Deus, que tudo provê na nossa vida, porque vale mais a vida do que as coisas terrenas que nos rodeiam. Então precisamos ter cuidado para a gente não se desequilibrar. O trauma que a humanidade sofre hoje afeta a economia global, mas é momentânea. Porém, as vidas perdidas jamais se recuperam. Quantos que têm se suicidado, irmãos, por conta de não encontrar uma solução de imediato. E às vezes a solução está ali no portão, é só esperar um pouco mais. Então, oremos a Deus sempre pela paz. Dialogar com quem se convive, buscando solução, sempre é o melhor caminho. Nunca conversar com as pessoas já com a derrota, sentindo-se derrotada a pessoa, não. Sempre buscar solução, porque de uma forma ou de outra haverá uma saída para a situação. Consideremos que a situação em que vivemos, mesmo sendo de forma global, não durará para sempre. E que devemos sim, através da criatividade, de buscar solução que, ainda que não repare integralmente os danos financeiros que sofremos, porém impede que usemos nossa mente em pensamentos negativos, que só pioram a nossa condição de vida. Então pensar no pior, pensar na derrota, sentir-se um trapo diante da situação, esse é o pior negócio que se faz. Cada dia que acordamos, devemos dar graças a Deus pela noite, graças a Deus pelo dia que nos dá de viver, e pedir ao Senhor que nos dê força para encarar a situação, como homens de Deus, como mulheres de Deus.
Porque ainda que as opressões elas se aumentem, contudo Deus nos dá saída em tudo, irmãos. Diz a palavra assim: ao justo nascerá luz nas trevas. Então, se alguém acordar, parece que tudo está negro, tudo está trevas, ora que uma luzinha no final do túnel aparecerá, e nasce uma esperança. Não precisa acontecer tudo no mesmo dia, irmãos, mas que haja esperança. Às vezes acordamos de manhã esperançosos, mas hoje, se Deus quiser, alguma coisa vai acontecer, e começamos o dia desse jeito. E quando vemos o dia está terminando e não aconteceu nada, mas nós vivemos aquele dia e a luzinha está acesa ainda de um novo dia. Por quê? Porque nós vivemos cada dia, irmãos. A nossa vida consiste em cada dia. Disse o Senhor Jesus aos discípulos: basta cada dia o seu mal. Então não precisa buscar mal de amanhã para hoje. Deixa o mal de hoje, que já é muito, e cuidemos com ele. E o Senhor é aquele que nos fará sempre achar um meio de ir levando a nossa vida até que chegue, irmãos, que raie uma luz maior e nós possamos sair de cabeça erguida e nem olhar para trás depois. Olhemos sempre para frente. O irmão que ainda não está em condição aflitiva, porque tem muitos que têm uma vida equilibrada, tem uma condição de vida que não foi afetado ainda, cuide-se para não ceder às tentações das compras pelas ofertas nos celulares e outros meios de comunicação, porque na hora é fácil comprar pela internet, através dos cartões de crédito, pela facilidade que nós temos. Mas depois, na hora de honrar com os compromissos, irmãos, pode ser que a coisa complique e nós venhamos a perder o controle e entrar em apertos e aflições desnecessários, porque muitas vezes se compra as coisas pelo ímpeto. A pessoa olha na internet as ofertas e enche os olhos e dá uma tentação, quando vê, no ímpeto, fechou o negócio e fica feliz, aí não vê a hora que chega em casa. Depois que chegou em casa, começa a cair na realidade: bom, daqui tantos dias chega a fatura. E se desequilibrar-se e não conseguir honrar, irmãos, aí a coisa fica difícil. Então nós recomendamos a nossa querida Irmandade a poupar, irmãos, economizar em tudo, para evitar uma inadimplência que nos comprometa depois. Mas comprar somente o que for estritamente necessário. Suportemos as tentações de comprar tudo que aparece. Porque agora nas promoções oferece pontos, oferece de tudo, dá até a impressão que eles querem pagar para a gente comprar. Mas tudo isso é ilusório, é momentâneo. Então tenhamos cuidado, irmãos, e fazer poupança, porque o Senhor dava de Salomão ensinar que o sábio deve ser como uma formiga, que no verão ela acumula os seus víveres para quando chegar o inverno ela passar e não morrer de fome. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Comunicar-se com as pessoas, irmãos, que pela experiência profissional nos pode orientar, isso é muito importante. Se alguém está de certa forma comprometido ou sem luz, ele não sabe como resolver o seu problema financeiro, por comprometimentos, por cobrança, por risco de acontecer alguma coisa, não fique roendo as unhas. Não, procure um irmão de confiança, um advogado, um irmão profissional que possa dar uma orientação. Eles acham um jeito, irmãos, eles criam condição. E se não criar, pelo menos, é claro que esperamos que estes sejam pessoas que não aterrorizem também o seu cliente, que dê sempre uma palavra de ânimo, porque o bom advogado não aterroriza o cliente, ao contrário, sempre dá uma saída. E é isso que precisamos, irmãos, saída para as dificuldades. Buscar conselho com os amigos, com os irmãos profissionais,
antes de se tomar alguma medida, que podem até não ser as melhores, isso é necessário fazer. Então, irmãos, ninguém se aborreça por esses conselhos, porque quem está passando por isso sabe como se encontra agora. Quem estiver nesta situação, estiver ouvindo isso, pode ser que se anime um pouco e vão perceber que não é só a pessoa que está assim, não. O mundo inteiro está desse jeito. Os grandes também estão aflitos. E tem rico que não dorme. E tem pobrezinho que deita às 8 horas e se ninguém acordar ele vai até às 8 da manhã. Por quê? Porque já está ruim mesmo. Pior do que está não fica. Mas aquele que tem muito, ele então perde o sono, precisa tomar um medicamento para dormir. Ou tendo muito, tendo pouco ou não tendo nada, nós precisamos da paz de Deus. Isso sim, façamos força para que o Senhor nos dê da sua paz. Então aconselhamos a Irmandade, principalmente buscar de Deus em oração luz necessária, rogando-lhe que dê também a paz neste momento tão difícil, evitando o desespero que escurece todo o entendimento e o raciocínio. Irmãos, quando estamos em desespero, nem comunhão com Deus nós temos. Mas quem estiver ouvindo isso agora, e diante de tudo isso aqui está pensando e dizendo: meu Deus, é o jeito que eu estou passando, é exatamente o que sucede comigo, o conselho desta noite: durma esta noite em paz e lança os teus cuidados na mão de Deus, porque Ele tudo proverá. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Não. Senhor seja contigo.